A sonda espacial europeia Pilot vai integrar uma peça totalmente desenvolvida e fabricada pela Sinergiae. Trata-se de uma empresa portuguesa de Coimbra que atua no setor das energias renováveis, mas cuja grande aposta é a engenharia aeroespacial. A peça está exposta no átrio da empresa, pronta para ser enviada para a França. A secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, foi vê-la. É feita de uma liga de alumínio, não pesa mais de 5 kg, tem 30 cm de diâmetro e vai ser colocada na parte da frente da sonda espacial Pilot para ser lançada no espaço em 2013. Terá como função evitar que a janela de entrada ou o olho da sonda, essencial para a recolha de dados, fique embaciada ou desenvolva cristais de gelo no longo percurso de ascensão até à estratosfera. Gravada na peça está o nome da empresa que a desenvolveu e produziu, Sinergiae, e também a inscrição Made in Portugal. Como é que uma pequena e média empresa do setor das energias renováveis consegue um contrato com o Centro Nacional de Estudos Espaciais francês para participar na construção de uma sonda para a Agência Espacial Europeia? A resposta está no percurso de José Pimentão, um dos 4 fundadores da Sinergiae, em 2003, hoje sócio maioritário de um grupo de 6 empresas. Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, José Pimentão fez mestrado e doutoramento em Astrofísica e Engenharia Aeroespacial em Paris. Especializou-se na área da criogenia, que estuda a vertente térmica das sondas espaciais. Trabalhou no Centro Nacional de Estudos Espaciais francês e lá podia ter continuado, não fosse o espírito empreendedor e a vontade de regressar a casa. Em 2007, volta com projetos em carteira e a pensar na evolução da empresa. A peça para a sonda foi um deles. Não é para enriquecer, reconhece José Pimentão, mas dá notoriedade e abre portas num setor altamente competitivo. Em curso estão negociações para fazer outro tipo de hardware espacial. Fazer crescer esta área é um desafio a longo prazo. Por enquanto, as energias renováveis são o negócio principal da empresa. A atividade centra-se essencialmente nas energias renováveis, também um pouco na consultoria na área da engenharia, mas digamos que o core business desta empresa é mais a parte de energias renováveis. Sistemas fotovoltaicos, de águas quentes sanitárias. Os nossos clientes vão desde o cliente particular, a IPSS, empresas, a instituições públicas. Lá tem um leque muito grande de clientes. A Sinergiae desenvolveu um painel solar próprio que também fabrica numa unidade de produção que detém em Vila Real. Foram desenvolvidos, projetados, dimensionados aqui em Coimbra. Parte do fabrico também é feita na nossa fábrica em Vila Real. A parte de alumínios também é fabricada lá. E tentamos que seja um produto português. A nossa grande vantagem, podemos dizer, que é o fator preço-qualidade. Apesar de ser um painel feito cá, que muita gente diz que o nosso país em muita coisa não é competitivo, mas conseguimos sê-lo, temos um preço dos mais competitivos do mercado dentro da nossa gama de qualidade. Apesar da conjuntura adversa, o ano passado não correu mal à empresa, mas as dificuldades de financiamento da economia começam a afetar o negócio. O grupo fechou com um nível de faturação um pouco superior aos 2 milhões de euros. Superou um pouco as nossas expectativas, tendo em conta a conjuntura económica do país e a conjuntura internacional. Fechámos o ano, de alguma forma, contentes com a atuação do grupo. Para 2012, os nossos objetivos continuam a ser de crescimento. Portanto, prevemos um crescimento na ordem dos 15%. O nosso público-alvo também tem muita dificuldade em termos de financiamento, o que condiciona também as nossas vendas, o nosso volume de faturação. Como empresa, como entidade empresarial, também temos sentido dificuldades crescentes. E em relação a anos anteriores, portanto, essa será um grande handicap. A Sinergiae queixa-se da indefinição e instabilidade da política energética do governo. Poderia ter sido melhor se não tivesse ouvido os cortes que houve a nível dos alvarás para a instalação. Mas mesmo assim o ano está a correr bastante bem. Estamos com boas perspectivas ainda, mas este mercado também é evolução. Digamos que as coisas mudam, as regras mudam quase diariamente. Desafios para uma empresa que quer continuar a odisseia no espaço, porque, como diz José Pimentão, também de sonhos é feito o crescimento. José Pimentão, presidente executivo da Sinergiae, é o convidado de hoje do Projeto Empresa.
Olá, José Pimentão. Boa tarde. A sua empresa vai produzir um dos componentes da sonda espacial Pilot. Como é que se deu essa sua ligação ao setor aeroespacial europeu? Antes de mais, obrigado pelo convite que nos foi adressado. A missão Pilot faz parte de uma série de missões espaciais da Agência Espacial Europeia, no qual a sinergia se insere, digamos assim, através de todo o trabalho desenvolvido desde 2007. Em 2007, acabámos por nos integrar nessa missão contratualmente, devido, digamos, ao historial que esta empresa, que este grupo e os fundadores deste grupo tinham com a Agência Espacial Europeia e, nomeadamente, o Centro Espacial Francês, que foi, no fundo, onde toda esta aventura começou. Concretamente, o José Pimentão era investigador nesse centro. Efetivamente, eu era de facto investigador antes de voltar para Portugal neste mesmo centro de investigação espacial, em Paris, e regressei poucos anos depois para, de facto, pegar neste projeto comum e levá-lo um bocadinho mais àquilo que nós atualmente temos, no fundo, uma empresa inserida e com base tecnológica e, nomeadamente, na área do espacial. Qual foi a sua estratégia para conseguir, de facto, esse contrato com... A estratégia não foi inicialmente bem delineada. Eu julgo como que todas as coisas boas acontecem. Este caso aconteceu um pouco, não por mero acaso, com certeza, mas com o agrado das coisas boas que acontecem. No fundo, todos nós, e neste caso eu particularmente, ao emigrar, efetivamente, tinha a noção de que emigrar era um passo para depois voltar. E voltar para, com certeza, progredir no mercado português e com uma empresa portuguesa. Na altura, a Sinergiae já tinha, digamos, assentado a praça no mercado português, já tinha sido criada legalmente, mas estava, digamos, adormecida nesse setor do espacial. E foi necessário, efetivamente, ir para fora, e quando, naquela viragem, digamos assim, ou fico o resto da minha vida, neste caso, em Paris, ou regresso a Portugal. E tinha essa oportunidade. E tive essa oportunidade efetiva, decidi, por razões mais diversas, regressar a Portugal e então pegar neste projeto, pegar, enfim, em alguns projetos que trouxe comigo na bagagem de volta e fazer este caminhar, esta evolução até hoje, que é conseguirmos efetivamente criar hardware, que é um passo extremamente importante para uma empresa portuguesa, porque até então aquilo que os portugueses mais faziam e que mais fazem ainda hoje é software, portanto a parte mais computacional. Hoje, para além da Sinergia, com certeza não seremos a única, existem outras empresas, mas hoje a Sinergia é de facto uma empresa que fabrica, produz, pensa hardware para a Agência Espacial Europeia e para as mais diversas agências europeias. E há outros contratos em vista, outros projetos? Existe efetivamente uma continuidade daquilo que é o projeto Zephyr, que foi apresentado ontem. Existe o progredir e o melhoramento, digamos assim, dessa mesma peça, porque este hardware tem a particularidade de se poder adequar a todas as restantes missões espaciais, não só da ESA, mas também da NASA, se for esse o caso. E, portanto, é uma peça versátil, com, digamos, uma base de conhecimento que desenvolvemos, patenteamos e que hoje em dia, se for necessário desenvolver para qualquer outra missão, conseguimos de facto desenvolvê-la. E vamos com certeza desenvolvê-la, até porque temos uma continuidade não só financeira, já alocado a este projeto, mas também projetos em vistas para esse setor do espacial. Neste momento, a área Engenharia Espacial dá notoriedade à empresa, mas o vosso core business são as energias renováveis. Efetivamente. Como é que avalia a estratégia do Governo na área energética? Bom, não querendo ser, obviamente, demasiado crítico em relação a isso, há, obviamente, algumas críticas que se tem que colocar. Hoje
e ultimamente temos ouvido muito falar do setor energético. Eu julgo que se está a confundir muito o setor energético daquilo que é o domínio patente da EDP e da Endesa, enfim, dos grandes projetos estruturantes, com o fator energias renováveis, nomeadamente no setor fotovoltaico. Há que separar, digamos assim, estas duas componentes e não colocá-las no mesmo saco. Evidentemente, numa altura em que se fala de cortes, digamos assim, à bonificação de produtores de energia, havia uma necessidade, e com certeza há uma necessidade, em estruturar melhor o nosso modelo para, digamos, implementar algo de verdadeiramente sustentável. Mas, como todas as tecnologias do mundo, se não houver um forte impulso, e este impulso não é outro senão o impulso económico, para as famílias poderem efetivamente olhar para um projeto de fotovoltaico com o desígnio de ser um bom negócio. Aliás, um dos vossos slogans é mesmo ganhar dinheiro com o seu telhado. Também, não é? Teme que se esteja a acabar. Também, embora nós não tenhamos, digamos, nós não focamos tanto esse sentido do dinheiro, porque nós julgamos que, apesar de tudo, e apesar de longos anos nesta área de negócio, sabemos que quem move, digamos assim, o cliente é efetivamente a questão financeira. Infelizmente será. A parcela ecológica também move, mas é um complemento, e é tido e é vista como um complemento. E será muito difícil num país como o nosso, que atravessa as dificuldades que atravessa, olhar para esse negócio de outra forma. E tem efetivamente que se olhar dessa forma atualmente, porque quem investe neste tipo de tecnologia investe porque é de facto vantajoso economicamente. Neste momento há indefinição relativamente àquilo que o Governo pretende fazer. Existe. O plano esteve em consulta pública até recentemente. Exatamente. Há muitos agentes do setor que se queixam que não sabem exatamente aquilo que o Governo pretende fazer. Continuamos a não saber. O Governo tem feito, ao meu ver bem, uma consulta, tem revisto, digamos assim, o modelo global da política energética em Portugal. Nomeadamente as questões e as famigeradas rendas garantidas de potência às grandes centrais produtoras de energia, que são as da EDP, as da Endesa, enfim. As energias renováveis também pesam na fatura de eletricidade? As energias renováveis, obviamente, existe um peso, mas é um peso com uma estratégia de futuro, de longo prazo, com certeza. Hoje temos, obviamente, grandes dificuldades em pensar num país sem ter uma estratégia de energética a muito longo prazo. E as energias renováveis fazem inevitavelmente parte dessa estratégia. Teve custos iniciais, não há dúvidas nenhumas. Qualquer tecnologia, como referiria, tem custos de arranque, digamos assim. Talvez na altura não se pensasse tanto na questão da sustentabilidade, daí a necessidade de rever os custos às eólicas, essencialmente, digamos que são o grande peso desta balança e deste custo a nível das energias renováveis, mas naquilo que respeita o fotovoltaico não, porque o fotovoltaico foi desde já, tendo passado, digamos, esse período todo experimental, entre aspas, hoje em dia o fotovoltaico, qualquer indivíduo que queira fazer uma central fotovoltaica ganha um valor bastante interessante, mas ao mesmo tempo que traz um certo equilíbrio nesta sustentabilidade do projeto. Mas receia com estas novas orientações que o setor, as perspectivas de crescimento do setor estejam limitadas? Eu receio e este receio não vem de hoje. Este receio vem, obviamente, desde o primeiro minuto em que tais políticas são postas e tal comentários são feitos. O fator da energia em Portugal tem dado muito que falar nos mídias e, digamos, no comum dos mortais. Todos nós falamos da energia. E, evidentemente, que o simples falar, aquilo que nós ouvimos dia após dia nos jornais, nas televisões, enfim, em toda a imprensa,
promove também um medo, um receio, que acaba por repercutir-se nas PMEs, nomeadamente no caso do Grupo Sinergiae. Porque, obviamente, os clientes olham para toda esta polémica e olham para isso como, obviamente, um dia todo este bonificado que eles estão a ter e que poderão ter com este projeto acabará por ser também com eles. Portanto, já sente que o seu negócio está a ser afetado neste Com momento? certeza. Ele sempre foi afetado. Repare, nós em Portugal precisamos de estabilidade, antes de mais. Não se pede aqui grandes volumes de milhares de euros. Obviamente se pede uma certa viragem na curva, digamos, na aposta do crescimento, mas para esse crescimento é preciso ter dinheiro, é preciso ter financiamento, é inevitável. Alguém dizia, temos que financiar a economia, temos que crescer. É verdade, mas também temos que saber de onde vem esse dinheiro. Portanto, há que haver aqui uma certa ponderação naquilo que se quer e naquilo que se diz e naquilo que se pode também. O financiamento é neste momento um dos grandes problemas? Certamente. Um dos enormíssimos problemas. Nomeadamente, eu vou-lhe dizer que o Grupo Sinergiae tem projetos próprios. Não tem apenas projetos para clientes, tem projetos próprios. Nós exploramos centrais fotovoltaicas e explorámos-las porque fomos nós próprios que investimos nessas mesmas centrais fotovoltaicas. E hoje gostaríamos, efetivamente, de explorar mais. Embora o preço, com certeza, já baixou, o preço de bonificação, mas achamos que mesmo assim continua a ser um investimento muito interessante. O problema é, efetivamente, a banca. Não têm conseguido crédito na banca? É difícil. Não é o facto de não conseguir. Felizmente o Grupo Sinergiae goza de uma posição agradável na banca e permite-lhe ir buscar algum do seu financiamento. Mas aquilo que era uma decisão antigamente rápida, hoje demora muito mais tempo. E que nós sabemos que neste tipo de situações, neste tipo de política, e também como a lei é feita, nós precisamos de uma certa celeridade nas coisas, para podermos efetivamente investir. E duvido que as empresas no setor do fotovoltaico não tenham esta visão de investimento. Pelo menos, estamos a falar das empresas estruturantes, porque há, com certeza, um efeito colateral a este fenómeno negativo, entre aspas, que é o fenómeno de que grande parte das empresas que não estavam preparadas e que nasceram desde 2008 acabaram por morrer. E isto é uma inevitabilidade num país como o nosso e também num sistema que se quer concorrencial. Se não houver concorrência, obviamente não há este tipo de fenómeno de empresas a nascer, outras a morrer, as melhores ficarão certamente. Como disse, esteve lá fora, decidiu voltar, sentiu aquele apelo empreendedor e enveredou pela via empresarial. Sente-se desiludido de alguma forma, tendo em conta os acontecimentos posteriores, o nosso pedido de ajuda externa? Como é que avalia o país neste momento? Eu não lhe sei dizer. Eu, quando voltei para Portugal em 2007, eu voltei, portanto, com os projetos em mãos e voltei também com uma pequena frase no meu córtex que dizia: espero não me arrepender. Evidentemente, é inevitável. Os empresários hoje passam altos e baixos. Há dias que eu saio da empresa em alta e há dias que eu saio em baixa. Quem sofre um pouco com isso é a família lá em casa. Mas o que é facto é que nós não nos podemos arrepender das nossas decisões. Até porque se nós somos suficientemente bons e temos uma excelência suficientemente boa, não podemos olhar apenas para o nosso retângulo. Há efetivamente mais do que isso. Nós hoje podemos trabalhar daqui, em França, nos Estados Unidos, em África, no Brasil, enfim, em todos estes países. Portanto, não há que se arrepender de algumas decisões. Mas, enfim, nós somos humanos e eu, como humano que sou, obviamente, há alturas em que me sinto, de facto, entristecido por... até mais pela falta de estratégia
que neste preciso momento estamos a ter. Portanto, acha que este governo não tem estratégia para o país neste momento? Se a tem, ainda não a conheço, ou pelo menos ainda não a vi. Há muita coisa boa que este governo fez e que eu espero que venha a fazer ainda mais. Até porque havia necessidade de um certo equilíbrio naquilo que eram as políticas, determinadas políticas, havia necessidade de um certo equilíbrio. E estes equilíbrios estão a ser feitos. Mas parece-me a mim que falta, efetivamente, uma política de crescimento. Aquilo que tanto se falou com as eleições francesas e que eu espero que venha a dar, digamos, um sobressalto àquilo que era o eixo franco-alemão da Merkel, Sarkozy, que apenas olhavam para a austeridade como um meio e um fim. Hoje, e tem-se visto nestas últimas semanas, a política europeia tem mudado. O Presidente do Banco Central Europeu também tem falado sobre este assunto e parece-me a mim que com esta visão, de facto, poderemos pensar e começar a pensar no crescimento. Que tipo de medidas é que Portugal precisa para crescer? Desde já, estabilidade de tudo e de todo, e de tudo que sejam políticas. Eu não posso falar das outras áreas porque não as conheço e não posso falar daquilo que eu não desconheço, mas no setor das energias, que é aquele que eu conheço, há necessidade, efetivamente, de uma estabilidade e de dizer, efetivamente, com que regras o jogo é feito. Nós sofremos este último ano, e mesmo antes, ainda na era de Sócrates, sofremos grandes altos e baixos. As energias renováveis, e mais concretamente o fotovoltaico, a micro e mini geração, não teve, e eu no outro dia fazia um exercício mental, não teve estabilidade de mais de 3 meses. A cada 3 meses havia mudança de alguma coisa. Ou um valor específico mudou, ou uma pequena linha nas regras do jogo mudaram e, portanto, esta instabilidade efetivamente causa grandes problemáticas no setor que é o nosso. Nós não queremos convencer clientes a investir. Os clientes têm que vir e têm que entender que a área do fotovoltaico e a aposta em fotovoltaico é, de facto, uma boa aposta. Tem que entender pelos nossos projetos, anteprojetos, pelos estudos que nós lhes facultamos para poder, obviamente, tomar essa decisão, mas depois há sempre aquela pergunta a qual nós não sabemos responder, que é: será que o Estado vai manter este contrato até o fim? E essa é a grande dificuldade atual. Ultimamente tem-se falado muito em empreendedorismo, nomeadamente também como uma forma de combater o desemprego. Acha que é uma das vias ou não é para todos? Olha, eu acho que houve da parte do Primeiro-Ministro uma certa infelicidade nessa frase, ao meu ver. Porque dizer que, de facto, o desemprego é uma oportunidade, não me parece que seja real aquilo que ele diz. Não me parece, felizmente, por não desconhecer o que é o desemprego, mas por ver aquilo que é a envolvente da nossa realidade, digamos assim. E, portanto, há que assentar os pés no chão. E o empreendedor, se é efetivamente empreendedor, ele não precisa de ir para o desemprego. Eu conheço muito boa gente que, efetivamente, de um momento para o outro se viram nesta situação do desemprego e que acabaram por aproveitar, com certeza, esta questão do desemprego, mas e logo de seguida abrir empresas e ser empreendedores. Em 1000, haverá um que, efetivamente, tem um perfil de empreendedor. Não quero ser demasiado negativo. Em 100 ou em 500 haverá um que, efetivamente, tem um perfil de empreendedor e foi necessário esta pequena mudança na sua vida para, efetivamente, o ser. E há casos de sucesso, com certeza, que nós conhecemos e vemos. Mas 99% não é empreendedor. Nem pode ser. Não vale a pena estarmos a chutar as pessoas para serem à força empreendedores. Acha que é algo que nasce com as pessoas, esse espírito empreendedor? Como é que foi no seu caso? Eu julgo... Seguiu uma vida académica, não é? Portanto, teve um percurso académico. O que é que o fez querer criar uma empresa? Repara, eu julgo que isto nasce com a pessoa também.
claro que se vai amadurecendo. Eu acho que desde muito pequenino há uma certa necessidade, digamos assim, em colocar a pessoa como um empreendedor, fazer as próprias coisas por si. Depois há uma viragem que, ao meu ver, é bem importante, é a viragem da universidade. No meu caso pessoal, eu fui uma pessoa extremamente ativa na universidade. Estamos a falar dos anos 90, finais dos anos 90. Estive envolvido na associação académica, andei em manifestações porque havia de ser, porque tinha que ser. Houve secções esportivas, secções científicas, culturais. Tudo isto me deu o bichinho, digamos assim, do empreendedorismo. E muito cedo olhei para o empreendedorismo como uma via, algo que queria fazer. Depois, obviamente, tudo isso acabou por ser, e no meu caso pessoal, por ser uma via tranquila que se fez. Porque ao ir lá para fora, ao estar muito ligado ao mundo académico, ao mundo científico, faltava-me qualquer coisa, efetivamente. Apesar de hoje me sentir extremamente feliz quando falo com os meus colegas na área científica, é das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia-a-dia aqui nesta empresa, mas sei perfeitamente que a ficar o dia todo, a olhar para um ecrã, a fazer cálculos, faltava qualquer coisa. E é este faltar de qualquer coisa que faz com que as pessoas deem o passo. E depois é toda uma questão de loucura e uma questão, obviamente, de deixar o medo de lado e de se aventurar nisto do empreendedorismo, que é, obviamente, algo de extremamente interessante. Mas, com isto, quero dizer que, efetivamente, existe muita boa gente empreendedora. Nesta empresa, inclusivamente, existe gente empreendedora. E gente muito jovem, empreendedora. Que eu Acha sei, que há potencial no país? existe Apesar de um tudo. enorme potencial. Há que dar uma certa estabilidade, obviamente, a essa gente. É como eu dizia, na altura, a secretária de Estado que aqui esteve, há necessidade de dar uma via à juventude, digamos assim, que sai das universidades para ter este bichinho. Coimbra é, de facto, também um exemplo disto. Nós temos um dos grandes centros de incubadoras do país e do mundo, o IPN, que trouxe aqui uma certa evolução na questão do empreendedorismo. Mas mesmo muitas empresas que estão sediadas e que iniciam no IPN, portanto no Instituto Pedro Nunes, acabam por morrer por si só, porque nem todos podem ser empreendedores e nem todos têm essa capacidade. Não estou com isso a dizer que eu tive mais capacidade do que outros, mas que certamente houve também uma sorte diferente de que outros atualmente têm. José Pimentão, muito obrigada. Muito obrigado, Irmãos. Foi a entrevista com o Presidente Executivo da Sinergiai. Fazemos agora uma breve pausa. Até já.